Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Nós temos a presença hoje do nosso querido amigo Carlos Alberto Santana, que vai nos falar na manhã de hoje sobre a parábola do semeador. Antes da gente passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 100, Auxílio do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo um anjo se apartou dele. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designam e se amparam. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, por manifestação do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua, contudo o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno, mas é imprescindível que se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Interessante, né? Como todas as explicações de Emmanuel sobre essas passagens, e realmente isso acontece muito ainda, né? As pessoas costumam dizer, chegam na casa espírita, no templo religioso, e acham que agora o problema não é mais deles, o problema é dos trabalhadores da instituição, o problema é dos espíritos, eles que resolvam, né? Esquecendo de que se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não dar atenção a isso, do quanto nós precisamos caminhar por nossas próprias pernas, contando com o auxílio desses amigos do plano invisível, digamos assim, mas fazer a nossa parte, né? Então esperar a solução do mundo espiritual sem que a gente movimente nada na nossa vida diferente é cruzar os braços e contar com aquilo que se diz lá fora, a sorte. E não é assim, né? Que a sorte não existe nesse sentido. Existe o trabalho, existe a mudança, o estudo, a vontade de acertar. É isso que nos habilitará a ter sempre espíritos melhores junto de nós. Eu sempre costumo dizer nas palestras por aí, há um ditado popular lá fora que diz, né, me diga com quem andas, eu te direi quem és. A doutrina inverteu isso. Me diga quem és, eu te digo com qual tipo de companhia espiritual você anda, né? Então, ou seja, melhorar-se a cada dia para que a gente valorize realmente essas companhias espirituais que nunca nos faltam. O amparo nunca nos falta. O que a gente precisa é ter um pouco mais de consciência disso. Vamos estender muito não para dar bastante tempo para o nosso amigo Santana. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare, o mentor espiritual dele possa se fazer presente nesse momento também, auxiliando como sempre faz, para que ele possa, através da sua intuição, nos trazer a mensagem que ele preparou dessa parábola belíssima do Cristo, a parábola do semeador, que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe ele, a todos nós, aqueles que estamos assistindo ao vivo pelo Facebook. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece inicial, nós damos para a bênção o nosso trabalho nessa manhã, e com a palavra então, nosso querido amigo Santana.
Até às 10, fica à vontade. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que ela faça eterna morada em nosso peito. Primeiro precisamos ambientar historicamente essa palestra, porque normalmente pegamos um texto e o lemos como ele está. E esquecemos muitas vezes que a própria Bíblia ela é uma soma de vários estilos literários. E inicialmente nós vamos precisar fazer a chamada chover no molhado. Eu vou explicar, talvez pela 10ª, 20ª vez para alguns aqui que já ouviram tantas vezes essas explicações, o porquê de Jesus falar por parábolas. Isso é muito importante entender. Primeiro que a parábola é um estilo literário muito utilizado entre os judeus, por conta do tipo de argumentação plausível, possível. Entender que as parábolas são, em regra geral, textos muito pequenos. Por que textos? Por que Jesus preferia, então, falar por parábolas? Porque as pessoas não tinham tempo de parar e ouvir. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós imaginamos que Jesus está ali sentado diante de uma sala de aula, que as pessoas estão 50 minutos ou dois tempos de 50 minutos ouvindo aquele professor. Isso não é verdade, isso nunca foi assim. Só que é uma interpretação que nós temos baseado na nossa vida, na nossa cultura. Na verdade, a maioria das pessoas que estavam ali eram passantes. Jesus estava falando, algumas pessoas paravam, ouviam, mas tinham afazeres. Ninguém saía de casa para ir lá ouvir Jesus e ficar ali 50 minutos, 1 hora, 2 horas ouvindo. É uma ilusão que nós criamos, porque nós pensamos Jesus como um mestre, um professor, imaginamos uma sala de aula. E não era. Jesus não lecionava como uns rabinos tradicionais judaicos. Ele simplesmente entendia que ele precisava passar uma mensagem. Em algum momento, ele se sentava, parava e falava algo. Tanto que mais tarde, após essa primeira fala, ele dava uma pausa, abençoava algumas pessoas, e então ele se sentava novamente com os discípulos para explicar as parábolas a eles, para que eles entendessem, para conseguirem então repassar essa parábola no seu contexto original. Sendo assim, nós, como eu disse, nós imaginamos ali que a pessoa está parada e não está. Então o estilo literário que Jesus usava, o que ele mais usou, foi a parábola por isso. São histórias curtas que têm um cunho moral. Vejam bem, em regra geral, são histórias curtas. E a parábola em hebraico se pronuncia midrash. Só que existem livros registrados na Bíblia que tem trechos imensos que são parabólicos, são parábolas, mas existe um livro na Bíblia, que é o livro de Jó, que todo ele uma parábola, todo ele é uma midrash, é uma história. História com E é uma ficção. História com H é ciência, é fato. E as pessoas confundem muito isso. Então, história é uma ciência, ela trabalha com fatos. Histórias são ficções, são invenções humanas de um fato qualquer, um fato inventado, ou seja, não é um fato em si, para dar alguma ênfase, para dar algum ensino. Uma história famosa, por exemplo, é o dos ovos no porta-mala, que o indivíduo precisava sair e a mãe falou, não, leva a Bíblia, e o filho, não vou levar a Bíblia, eu tenho mais o que fazer, meu carro está lotado, e ela foi escondido, colocou a Bíblia em cima dos ovos no porta-mala dele. E ele bateu com o carro foi todo destruído. Quando for abrir o porta-mala, os ovos estavam inteiros, porque estavam protegidos pela Bíblia. Ou seja, isso é uma história, até porque a Bíblia não passa de um peso de papel se ela não for estudada. Qualquer livro que não for aberto e estudado, não passa de um peso. Só isso, mais nada. É um monte de papel que você vai colocar fogo, vai pegar fogo. É diferente quando você abre e estuda. Aí sim, aquilo vai te trazer um conhecimento, vai te trazer uma liberdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser livre? Estude, aprenda. Porque não é assim, não cai do céu. E conhecereis a verdade. Eu só posso conhecer algo se eu estudar sobre aquilo. Não dá para conhecer alguma coisa sem estudar aquilo.
Então, quando Jesus diz conhecer a verdade, ele está dizendo, estude para então encontrar a verdade. E aí sim você será livre. Pois se a verdade liberta, obviamente que a mentira aprisiona. Então Jesus usava esses argumentos porque eram pessoas que não tinham tempo. De repente você vê, a maioria aqui já viu alguém fazendo uma apresentação em praça, numa praça lá em Barra Mansa, aqui na Vila, em Volta Redonda, e todo mundo para um pouquinho para ver a apresentação, daqui a pouco ele corre uma sacolinha para receber um dinheiro, uma ajuda, aí passa um tempo e começa novamente essa apresentação, outras pessoas param, tudo muito rápido, porque ninguém vai ficar ali 1 hora esperando os truques dele. E ele faz lá um charme, dá um tempinho, ameaça fazer tal, para dar aquela ênfase do coisa, faz, e todo mundo, que bacana, e vai lá, ele corre a sacola, corre o chapéu para receber alguma doação de alguém, mas é tudo muito rápido. Era semelhante, as pessoas estavam andando, de repente paravam, o que essa pessoa está falando? Ia parar para ouvir. Nós imaginamos que alguém mandava um WhatsApp no grupo, assim, Jesus vai falar tal dia, tal horário, tal lugar. Isso não acontecia. As pessoas simplesmente chegavam e viam. A parábola do semeador, por exemplo, é o capítulo 13 de Mateus, ele diz que ele sai de casa, ele está próximo já do mar, ele se senta e começa a falar. Não estava programado, falou assim, vamos lá que agora eu vou fazer uma parábola. E todo mundo, gente, vamos lá, porque Jesus vai falar agora, Jesus vai falar. Não era assim. E nós temos essa ilusão estranha de que era tudo planejadinho, não era. Quando ele percebia que as pessoas que precisavam estavam próximas, ele então se sentava e começava a falar. E aí as pessoas eram atraídas pela intenção dele, pelo carinho, pela energia dele. E ali saíam dali reflexivas, analisando, pensando, caramba, o que eu tenho que mudar na minha vida? Isso que ele falou mexeu comigo, isso foi muito interessante. E as pessoas saíram dali coçando a barba, coçando a cabeça, com um olhar meio perdido, ou seja, pensando, o que eu posso fazer para mudar minha vida? Porque a parábola tem uma característica muito interessante, que ela é uma história, como eu disse, curta, e ela vai falando de algo bem problemático, até que em algum momento encontre a coisa positiva. Vamos pegar, por exemplo, o livro de Jó, que é uma midrash. Jó está sendo torturado, segundo, por que é uma parábola? Ora, vamos e venhamos, Deus apostar com o diabo? Primeiro que o diabo não existe, é um mito persa. Mas supondo que ele existisse, Deus apostar com o diabo a vida de alguém? Pensem bem, vê se isso tem alguma lógica. Se Deus precisa passar por isso. Você não acredita, então vamos apostar. Isso não existe, isso é uma conversa fiada. Mas, como é uma parábola, como é uma midrash, é fantástica. Porque ele aceita a aposta e ele diz o seguinte, você pode fazer o que quiser com Jó, menos matá-lo. Então, ele dá liberdade, biblicamente, vou repetir, o diabo não existe, ele é um mito persa, mas biblicamente ele dá liberdade ao diabo de torturar Jó. Ele mata a família, mata os empregados, mata os animais, tira a saúde de Jó. Jó perde a família toda, perde os empregados, perde tudo, até a saúde, ele fica doente, quase morrendo. Mas em cada momento, em cada perda, ele diz, o Senhor dá, o Senhor tira, glória ao Senhor. Todo momento, até que no final ele ainda é extremamente doente, ele continua glorificando a Deus, agradecendo a Deus. E então, biblicamente, Deus vence a aposta com o diabo. E o diabo diz, realmente você tem razão, o Jó é uma pessoa de fé, é uma pessoa fiel a você. E aí Deus começa a lhe dar em dobro tudo aquilo que ele tinha. Então, quer dizer, eu acredito que aqui, tem mulheres aqui, eu acredito que se Deus decidir matar os seus filhos depois de dar o dobro, você vai ficar de boa, não vai? Não? Que isso? Como não? Se você tem 2 filhos, Deus vai te dar 4, mas vai te dar condições de cuidar, porque ele dobra a riqueza, ele dobra os animais, ele dobra os empregados. Não? Sério? Por que não? Para quem está vendo na internet, eu tenho um público aqui, eu estou perguntando para o meu público, tá, gente? Por que não? Pois é, e por que a gente acredita? A gente não, tem pessoas que acreditam que lá é verdade. Porque acha que filho é pneu, que tira um e põe outro? Não funciona assim? Filho não é step? Furou, rasgou. Que pena, paciência. Tira, põe outro novo lugar e pronto. Isso não existe. Então, obviamente, que Deus jamais faria isso. Isso não tem a menor lógica, mas isso é uma midrash, uma parábola. Mas ela tem um cunho moral, que é a importância da parábola.
ela vai dizer que na maior dificuldade possível, em todo sofrimento limite, ele não desistiu de Deus. Ele entendeu que Deus era soberano na vida dele. E então Deus começa vamos dizer assim, a abençoá-lo. E há uma bênção judaica tradicional do dobro. Né, que você, quando é fiel a Deus, Deus dobra a bênção que você tem. Então ele passou a dobrar, ele passou a ter uma família dobrada, um número dobrado de empregados, um número dobrado de animais, a saúde absoluta ficou plena de novo. E só que isso é uma compensação, ou seja, me foi fiel, eu estou te compensando. O que Jesus quer? O que o autor quis dizer com essa parábola? Ele quis dizer que o indivíduo que se mantém fiel a Deus, mesmo na dificuldade, vai ser recompensado por Deus. Então, a ideia da parábola de Jó qual é? Mantenha-se fiel a Deus, porque Ele é soberano na sua vida e Ele jamais vai te abandonar, não importa a dificuldade que você passa. Isso é fantástico, só que, como eu disse, tradicionalmente as parábolas são pequenas, são textos curtos. E aí Jesus vai falar, nesse caso, que é o tema de hoje, da parábola do semeador. Até aqui alguma dúvida? Não? Alguém que não sabia por que Jesus falava por parábolas? Todos sabiam? Então tá bom. Então, para vocês eu chovendo molhado. Mas era necessário dizer. Então Jesus ali, o texto de Mateus capítulo 13, Mateus registra, o evangelista registra, que saindo Jesus começa a falar. E o interessante é que as nossas Bíblias, em maioria, tem um erro muito grave de tradução ali. Porque o texto diz, na maioria das traduções, o semeador, mas só que não é o. A tradução correta é não de um número, um artigo indefinido, uma pessoa qualquer. Porque se Jesus diz o semeador, ele está falando de quem? Ele está falando especificamente dele. Porque ele é o príncipe das parábolas que o rei envia. Ele seria então, semeadura seria feita só por ele. E é mentira. Jesus não está dizendo ali que seria ele. Ele está querendo dizer que qualquer um, tanto nós vamos descobrir isso, afirmar isso, ao final do Evangelho de Marcos, quando ele vai dizer o ide, pois, e pregai o Evangelho a toda criatura. Então não é um semeador só. Então são semeadores possíveis. Então ele diz, um semeador, alguém, não importa quem, saiu a semear. E essa mensagem é muito importante porque o que é o mais importante ali? Não é o semeador. E ele está deixando isso claro. Um semeador, uma pessoa, seja ela quem for, em algum momento, quando nós dizemos uma pessoa qualquer, não quer dizer que qualquer um no sentido de, não precisa ter conhecimento, não é isso? Qualquer pessoa que tenha conhecimento da semeadura e que queira semear, pode fazer. Então ele está dizendo nesse sentido, um semeador saiu a semear. Semear o quê? O que é a semente para nós essa parábola? O próprio Evangelho. É o Evangelho de Deus que vem através de Jesus. Nós temos o hábito de dizer Evangelho de Jesus, porque Jesus é que veio trazer, mas o Evangelho de Deus, esse Evangelho é universal. O próprio Jesus diz que meu Pai me enviou para lhes dizer estas coisas. Ou seja, quem enviou foi Deus, o Evangelho é divino. E Jesus então vai ser o nosso professor desse Evangelho. Como em outros planetas existem outros professores desse mesmo Evangelho, dessa mesma forma de viver, dessa mesma filosofia de vida. Ali então diz que um semeador saiu a semear e encontra 4 tipos de terrenos. O primeiro, à beira da estrada. E ele então diz que caiu à beira da estrada e que os pássaros vieram e comeram aquelas sementes. A representação dessa estrada seriam as pessoas que passavam, ouviam, porque alguém tinha parado por mera curiosidade e não levava aquilo para si, não absorvia aquilo. Nós vamos ver isso em grupos espíritas, em grupos protestantes, católicos, romanos, pessoas que vão a convite assistir uma palestra, um culto, uma missa, mas que estão ali só para, tipo assim, eu vim porque me convidaram, mas está tudo bem, a pessoa não é certo, é errado, não existe uma maldade nisso. Não é o interesse dela naquele momento, naquele momento da vida dela, ela não tem esse interesse. Mas ela, neste momento da vida dela, é a estrada.
que a semente caiu, veio até ela, ou seja, ela ouviu um pastor falando, um padre falando, um orador falando, mas estou aqui só porque eu sou visitante, me convidaram, eu estava na casa do fulano, pediu para eu vir junto, eu vim. Ou quando nós vemos alguém passando na rua, algum pregador de rua, as pessoas passam e simplesmente ignoram, como muitos passaram e ignoraram Jesus. Ele está dizendo que eu quero plantar algo, eu tenho uma semente fantástica, mas vai existir um terreno que sequer vai absorver essa semente, que sequer vai levá-la em consideração. E nós sabemos disso, nós sabemos que existem pessoas assim, e elas não estão erradas, e nem mesmo certas. Existe uma frase budista que eu sou apaixonado por ela, diz assim: não é bom, não é mal, não é certo, não é errado, é só o outro é o outro. As pessoas têm direito de viver como elas querem. Eu não posso obrigar alguém a querer receber o Evangelho de Cristo. O que eu tenho que fazer, a doutrina espírita é muito clara, e o que é o Espiritismo, Allan Kardec nos deixa isso muito claro, que nós temos que pregar a doutrina espírita aos espíritas e àqueles que porventura querem conhecê-la. Então o espírito tem que pregar o Espiritismo ao espírita, e para quem quiser conhecer a doutrina. Fora isso, nós não temos que fazer isso para ninguém. Ou seja, não tem que obrigar ninguém a ouvir. Não, você tem que ir lá, você tem que ir lá. É diferente com o filho, tá, gente? Que fique muito claro. Porque enquanto come do meu feijão, segue a minha religião. Entendeu? Simples assim. Por quê? Porque vai ter pelo menos uma base, um direcionamento ético, moral. Para nós, na filosofia, eu sou filósofo, na filosofia, ética e moral é uma coisa só. As pessoas decidiram dividir, mas para nós é uma mesma coisa com dois nomes diferentes. Mas o indivíduo vai ter uma base ética, uma base moral, para ele viver a vida dele. Se ele vai seguir essa religião dos pais, se não vai, é outra história. Mas ele vai ter uma base. Ele, pelo menos, ele vai entender aquilo que Paulo de Tarso diz no capítulo 12 da Carta aos Romanos, que a lei está gravada em nossos corações, e que a doutrina espírita vai dizer que a lei está gravada em nossa consciência. Então ele vai saber que existe uma lei divina que vai nos amparar, sempre, mas é uma lei. Então, ou seja, principal, causa e efeito. Qualquer mal que você fizer, você vai colher o efeito do mal que fez. Qualquer bem que você fizer, vai colher o efeito do bem que você fez. Vai ter direito de escolher, mas isso vai dar uma base para o indivíduo ser ou não um homem ou uma mulher de bem. Sendo assim, nos cabe pregar a quem quer ou a quem é espírita. E para os pais, até uma certa idade, tem que sim levar o grupamento religioso do qual ele é partícipe, porque a criatura tem que ter uma base. A partir dali, ela escolhe a religião dela. Sendo assim, quando nós entendemos isso, nós podemos perceber que eu não tenho que obrigar ninguém a ouvir. Eu não tenho que obrigar já um indivíduo adulto a ir no centro espírita. E é engraçado quando alguém te chama para ir numa igreja protestante ou visitar a igreja católica, uma missa que vai ter, um padre de fora, alguma coisa assim, e a pessoa vai e depois ela fica com raiva quando chama para ir na casa espírita, a pessoa não quer ir. Mas ela não é obrigada a ir. Isso não é uma lei de compensação. Aí eu fui no seu templo, você tem que ir no meu. Não tem não. Você foi no templo da pessoa que você quis, mas ela não quis ir no seu, está tudo certo. Ela não quer, não tem a ver com ela. Há pouco tempo, estava com uma obra na minha casa, o pedreiro fez uma pergunta que para nós teólogos é o que nós chamamos de clichê. É a frase que nós mais ouvimos, é a pergunta que nós mais ouvimos. Ele chegou para mim e falou assim: você estuda as religiões? Eu falei, sim. Ele falou assim: qual é a melhor religião que existe? Eu falei, isso aí é fácil de responder. Ele é mesmo? É. Então você pode responder? Claro. É aquela que você está em comunhão com Deus e está bem. Falei para ele, a sua é assim? Ele, é. Falei, então você está na melhor religião para você. A melhor religião para mim é outra. Porque eu sei que ele é católico romano. Falei, a melhor religião para você é a que você está. A melhor religião para mim é a que eu estou. Porque eu estou em comunhão com Deus e estou bem. Na sua, você está em comunhão com Deus e está bem. Então, a melhor religião é uma questão pessoal. Essa é a resposta que a teologia sempre dará. Por quê? Porque é real, é verdade. E a verdade liberta. Entendendo isso, então eu começo a entender o que seria essa estrada. Pessoas que não querem, não estão dispostas, não é importante para elas. Elas estão tão preocupadas com a vida material, com o agora, a correria, que ela não quer saber dessas questões espirituais, essas questões de morais, essas questões do que vai acontecer no decorrer da minha vida e após a morte física. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa nem acredita nisso. Ela está preocupada em viver só agora. E ela se esquece que ainda que o futuro não exista,
ele precisa ser projetado, para que eu viva hoje a cada dia, para que ele seja criado, porque realmente o futuro não existe. E o próprio Chico diz que a ninguém é dado a voltar no tempo fazer um novo início, mas é dado a partir de agora fazer um novo fim, ou seja, se você entende agora, você já não é mais aquele terreno, aquela estrada, a beira da estrada, onde as aves vêm, comem a semente. E o que Jesus vai falar na parábola? É uma das poucas parábolas que ele explica logo após, e ele vai dizer que é como que o maligno, ou seja, o mal. O que é o mal? O vazio. O vazio vem como aquela semente. O que é esse vazio? O vazio de uma existência sem Deus. Você não leva isso em consideração. Ah, mas eu sou feliz assim. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas eu te garanto que essa felicidade seria mais plena, seria mais estável, se você entendesse que existe um Deus que vela por você. É só você ir nos grupos de anônimos, nos 12 passos. Nos 12 passos dos grupos de anônimos, 5 falam sobre o poder superior. E não é um grupamento religioso. Nem o AA, nem o NA, nenhum deles é um grupo religioso. Mas todos vão falar da necessidade de se entregar ao poder superior. De entender que existe uma criatura superior a tudo e que vela por nós, que nos ampara, nos auxilia. Mas é uma escolha. Sempre foi e sempre será uma escolha. Jesus também conta, então, que em algum momento esse semeador, seja ele quem for, aquele que decidiu semear, vai encontrar um terreno rochoso. E ele, então, vai jogar a semente pelo próprio calor da área rochosa, de lugares arenosos, o calor fica mais intenso. A semente não consegue gerar raízes porque ela é queimada, ela é destruída. O que seria isso? As pessoas que ouvem o Evangelho, até com uma alegria, querendo aprender alguma coisa, querendo mudar, mas então as próprias dificuldades da vida, as suas frivolidades, né, o materialismo, porque eu vou ter que deixar de sair um dia na semana para cumprir alguma coisa, para ajudar, eu não tenho tempo. As pessoas que querem ficar assistindo novela ao invés de ir buscar um grupo, buscar de alguma forma ajudar, vou repetir, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser da vida dela, mas eu estou falando de que pessoas são estas. Não estou julgando ninguém, porque todos nós aqui já passamos por esses terrenos, já fomos esses terrenos em algum momento. Não sei em que terreno todos aqui estão. Eu tenho ideia do que eu estou. O que eu estou ainda tem uns lugares que espeta bastante. Seria o próximo terreno. Mas, ainda assim, nós já fomos esse terreno, que a materialidade das coisas, a preocupação com agora, o imediatismo, nos impede que o Evangelho faça morada, nos impede que ele enraize em nós e comece a frutificar. E então vem o sol e queima essas sementes, elas não têm condições. O que seria isso? O ser humano que ouve, mas depois quer saber? Isso é balela, isso é bobagem, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que correr atrás das minhas coisas, eu tenho que ganhar dinheiro. Ora, Marcos capítulo 8, verso 36, de que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Mas é uma escolha. Jesus deixa claro, de que adianta? Mas em nenhum momento ele diz que não é permitido. Queira o mundo, mas entenda, sério, perder a sua alma. Perder como? Deus vai para o inferno? Não, perder a alma porque você, ainda que você tenha toda a riqueza, você ainda será triste. Existe uma frase antiga, e que tem gente que hoje brinca com essa frase, dizendo, não é, mas ajuda muito, que o dinheiro não traz a felicidade. O dinheiro mesmo não traz a felicidade. Se ele trouxesse, pessoas ricas não cometeriam suicídio. Ninguém comete suicídio porque está feliz. O cara fala assim, nossa, estou tão feliz, mas tão feliz que eu vou me matar. Não existe isso. O Flamengo é campeão, o cara, nossa, que alegria, eu vou me matar. Não vai querer ficar feliz para o Flamengo ser campeão de novo. Da mesma maneira, se o dinheiro traz felicidade, por que uma pessoa rica tira a própria vida? Se alguém tinha que ter felicidade, era aquele indivíduo. Você vê então que realmente o dinheiro não traz. O dinheiro não parte de uma ferramenta. É só isso, mais nada. Ele vai saber usá-lo e com que objetivo usá-lo são coisas muito diferentes. Você pode pegar a mesma nota de R$100 e colocar um microchip nela. Ela vai ser usada em algum momento no mercado, em algum momento numa boca de fumo. Então, quer dizer, é o dinheiro que é o culpado pela droga do indivíduo? É o dinheiro que fez aquele indivíduo comprar comida? Não, é o indivíduo que usou aquela ferramenta, ora bem, ora mal, mas é o direito dele também escolher.
e então decidir se a forma de vivência, a forma de viver está boa ou não, e então iniciar a mudança que ele determinar, que ele desejar. Porque o mais importante é, analise a sua vida. Ela está boa? Está. Pode melhorar? Pode. Comece a buscar Deus. Comece a conversar com Deus. Deixe Ele falar ao seu ouvido. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Vai mudar da hora para outra? Claro que não. Mas gradativamente vão. Analise a sua vida há 10 anos, como era. A diferença de 10 anos para cá. Só que nós temos mania de achar que as coisas mudam de um dia para o outro. Não mudam. Mas de um dia para o outro elas mudam tão pouquinho, mas tão pouquinho que no acumulado do tempo nós percebemos grandes mudanças. Sendo assim, o terreno pedregoso é aquele dos seres humanos que ouvem, acham bonita a mensagem, mas os problemas da sua vida são tão maiores que ela não tem tempo para aquilo. E começa a dizer, não tem tempo para essas bobagens. E é algo que seria inicialmente muito bonito na vida dela. Transformaria de maneira tão positiva aquela vida. Mas ela entende que não dá, eu não tenho tempo para isso. Olha, meus irmãos, se tem uma coisa que está sempre a nosso favor, é o tempo. E nós esquecemos disso. Nós somos tão imediatistas que mesmo no meio espírita nós vemos pessoas preocupadas demais com essa encarnação. Essa encarnação, como diz o meu amigo Falcone, é uma vivência. A vida nós temos uma só, mas nós temos várias vivências. Eu vou voltar à carne várias vezes, até que eu cumpra completamente a lei divina, até que eu esteja em paz comigo, saber que eu evoluí em todos os aspectos e não tenho mais dívidas em minha consciência com quem quer que seja. Então isso vai levar um tempo, nós voltaremos à carne mais vezes e mais vezes, até purgarmos totalmente isso. Mas nós ficamos tão preocupados com a vivência atual, como se fosse a única. Nós ainda, em maioria, não nos desprendemos disso. E então tentamos levar, como dizia o Lobão, ele dizia que é melhor viver 1000 anos a 10 do que 10 anos a 1000. Viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10, ou seja, vão viver na correria, na adrenalina. Não precisa disso tudo. Sim, vão haver momentos que você vai entrar numa montanha-russa e vai ficar pensando, meu Deus, eu vou morrer, por que eu entrei nesse troço? O troço sobe ali, daqui a pouco desce, você nem vê direito a curva. Vão ter adrenalinas na vida, mas a vida não tem que ser assim. Existe um argumento de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, filósofo, que ele chama de pêndulo. E nós vamos chamar isso de o pêndulo de Schopenhauer. O pêndulo de Schopenhauer ele vai sempre se basear na ideia pendular, na ideia de êxtase e tédio. Fazer o contrário para vocês verem. O êxtase e o tédio. A vida vai sempre assim. E o tédio não é aquele tédio de dar sono, é o tédio da normalidade. Imagine o seguinte, os presentes aqui, já quiseram comprar alguma coisa que você sonhava há muito tempo ter? Um objeto, um aparelho, um sapato, uma roupa, já? Quando chegou, ficou todo encantado. Antes, nossa, está chegando, não vejo a hora. Isso não é ansiedade, tá, gente? A pessoa acha que você é ansioso. Não, isso se chama impaciência. Ansiedade é um transtorno. Não confundam. Você, quando o correio manda mensagem, sai para entrega, isso chama impaciência. Ansiedade é doença, é um distúrbio. Não confundam. Você vai ficar impaciente, aí o correio chama o número de sua casa. Aí você chega, opa, aí chegou, nossa, que lindo, ficou linda a roupa. Daqui a 2 dias, é só uma roupa. Como as outras que já estavam lá no guarda-roupa. E se não for assim, eu comprei para ir numa festa, depois que eu fui na festa, é só uma roupa. Ou seja, do êxtase, voltou ao tédio. O tédio é a normalidade. Só que algumas pessoas viciam no êxtase. Muitas vezes por algum distúrbio de compulsão. Mas fica querendo todas as vezes o êxtase. Ele não admite o tédio. Então ele fica procurando coisa, ele fica procurando adrenalina o tempo todo. E então uma questão religiosa, uma questão do evangelho é completamente desanimador para ele, porque isso não traz adrenalina. O que vai acontecer? Não, isso é uma mudança que você tem que fazer dentro de você, para você começar a viver feliz. Não, eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é curto. Mas para ficar horas pendurado no Instagram, vendo a vida dos outros, tem. Para ficar no Facebook, curtindo ou malhando alguém, tem. No Twitter, então, misericórdia.
Aquilo foi feito para ofender, pelo visto, porque a maioria das coisas que ocorrem no Twitter é alguém brigando com alguém. Para isso tem tempo, mas não tem tempo para ouvir a palavra do Cristo, que é extremamente um mar de calmaria em nossas vidas. Nos traz para o centro, nos traz para a realidade. Fala, caramba, eu achar pelo menos o ponto de equilíbrio. Existe um filósofo também chamado Friedrich Hegel. Hegel fala de um teorema, nós chamamos de teorema de Hegel, que é a tese, toda ideia, do grego tesis, é uma ideia, e contra toda ideia existe uma antitese, uma ideia totalmente oposta, que a gente chama em português de antítese. Tese e antítese. E Hegel diz que nós vamos nos bater nesses limites até que aprendamos a chegar no ponto de equilíbrio. Porque eu não vou mais querer, eu não consigo ir mais os extremos. Imagine que o extremo está aqui, a base do microfone e a parede, o indivíduo vem aqui, ele vai lá, chega a hora que ele não vai mais no limite, até que em algum momento ele entenda, aqui é um lugar mais tranquilo, mais confortável, daqui dá para eu olhar e caminhar calmamente para o lado que eu quero. E isso vai fechar o teorema de Hegel, tese, antítese e síntese. O ponto de equilíbrio é onde eu entendo, tá, eu reconheço quem eu sou, mas eu não quero mais ser assim, eu quero mudar minha vida. E então o indivíduo inicia a mudança que ele precisa ou que ele deseja. E isso seria o ideal. Mas essas pessoas vão colocar os problemas à frente. As dificuldades. Questões religiosas da família. Ah, mas não dá, porque a minha família é assim, segue essa religião, segue desse jeito. Fica tão preocupado com a opinião dos outros. Seguimos então e vemos o terceiro tipo de terreno que Jesus vai narrar ser um terreno onde tem muitos espinhos, né? Muitos espinheiros. E a semente cai em meio, ela cai na terra. É uma terra até boa, uma terra úmida. Mas o problema da terra úmida ali é que os espinheiros tendem a fechar. Eles tendem a fazer uma cobertura. E então aquela semente não consegue receber algo essencial para ela sobreviver. O que é? A luz do sol. E a planta precisa da luz do sol para fazer a... vocês estão de parabéns, muito bom, muito bom. Para fazer a fotossíntese. E na fotossíntese, um dos movimentos causados pela fotossíntese, que é a troca do carbono pelo oxigênio, além disso vai começar a gerar força para a planta, para ela ter condições de impulsionar as suas raízes, para que elas possam ir mais profundas e ao mesmo tempo alimentar aquela nova árvore, aquela nova planta e criar a estrutura para que ela se mantenha de pé. Então uma raiz não é simplesmente para manter a planta e nem simplesmente para alimentar, é para as duas coisas. Quanto mais profunda a raiz, maior o número de nutrientes, maior proporção de nutrientes a planta é capaz de absorver. Claro que ela vai absorver nutrientes em vários aspectos, mas principalmente nas raízes, onde virá então o elemento que vai dar força para que ela estenda os seus galhos e que ela finalmente gere frutos. Só que esse terreno não permite, porque o sol não vem até ele. E então aquela planta começa a existir sim, mas ela fica sempre mirrada, ela fica sempre pequena, sempre limitada. Caso ela dê frutos, são frutos pequenos, frutos pouquíssimos. Ela não consegue se desenvolver porque ela não tem um elemento importante que é o sol. O que seria isso? As pessoas que quando recebem o Evangelho, querem fazer a mudança, mas começam a perceber que ao redor as coisas são muito maiores do que o próprio Evangelho. Quando ela começa a dar uma ênfase muito maior para os seus problemas, para as suas dificuldades, do que para a solução que o Evangelho pode lhe propor. São as pessoas que vão ficar preocupadas com a opinião do outro. O que o outro vai pensar? O que a minha família vai pensar de mim? Se eu escolhi aquela religião e agora eu estou ouvindo o Evangelho do Cristo através daquela religião e está me fazendo bem, mas a minha família pertence a outra, ou a minha família não gosta disso. Como eu já celebrei casamento e o noivo era ateu, a noiva é espírita. E eu virei para ele e falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Ele, claro. Eu falei assim, você entende que eu sou teólogo, não entende? Ele, entendo. E você se lembra que você é ateu, né? Aí ele riu e falou assim, eu lembro. Eu falei assim, você entendeu que você chamou um teólogo para celebrar o seu casamento? Aí ele começou a rir, falou assim,
falei assim, então você entende que não há nada no mundo que me impeça de falar de Deus durante o seu casamento? Ele, sim. Eu falei, então como assim? Ele, não, porque eu já ouvi palestra sua, você não fica aquela coisa muito melosa, você vai mais direto ao ponto. Eu falei, ou seja, existem pessoas de vários tipos. Mesmo sendo ateu, ele não se incomoda desde que vá direto ao ponto, ou seja, ele não entendeu a essência do Evangelho. Não é uma questão de ir direto ao ponto. Falar, eu posso ir direto ao ponto, mas é uma mudança gradativa. É uma mudança que vai precisar ser enraizada nele. Ele vai precisar entender a base, a raiz do Evangelho. Entender quem foi o Cristo, quem ele é, quem ele foi quando encarnado e quem ele sempre foi para nós no planeta. O guia e modelo da Terra, o governante do planeta. Ele ainda não entendeu isso, mas está tudo bem, é o jeito dele. Ele, se ele vive bem assim, tudo bem. Mas se ele decidir agora mudar, o pai dele também é ateu, será que ele vai ficar preocupado que o pai dele é ateu e ele não é mais? Não sei, mas algumas pessoas vão dar essa importância. Nós começamos a nos preocupar com a sociedade. O indivíduo que bebia, enchia a cara todo dia, agora parou de beber por uma questão religiosa. Por quê? Porque a religião proíbe? Não, mas diz que, para quê sair da realidade se a realidade é boa? Existe uma frase que diz assim, Winston Churchill, né, líder dos vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, dos que estavam contra os nazistas, ele diz assim, se você estiver passando pelo inferno, continue andando. Quer dizer, por que eu vou parar? Se eu estou passando pelo inferno, continue andando, para sair dali. Eu vou parar por quê? Da mesma maneira, se o indivíduo está bebendo, bebe, aí de repente alguém vem e fala, cara, isso não é bom para você, isso não é bom para a sua saúde, isso vai prejudicar a sua vida, isso te coloca em sintonia com espíritos obsessores, com o que nós chamamos de espiritismo de vampiros, espíritos que vão beber junto com você, vão usar droga junto com você e vão acabar te prejudicando, mesmo que eles não queiram te prejudicar, porque eles estão te usando para o vício deles. Porque ainda que mortos fisicamente, continuam vivos e o vício continua vivo neles. E eles precisam disso. Então há uma perturbação constante ali. Então sim, você vai ter que parar. E essa parada vai ser muito drástica muitas vezes. Até que você consiga ter o equilíbrio se você não for um dependente químico, se você não for um alcoólico, um alcoólatra. Se for, é para beber nunca mais. Mas se você não for, em algum momento você de repente consegue reencontrar um equilíbrio. Mas entender. Só que o indivíduo, não, mas aí não. Os meus colegas vão pensar o que de mim? O que as pessoas vão começar a dizer que eu sou chato, que eu sou carola? E daí? Por que eu estou tão preocupado com a opinião dos outros? Por que nas minhas dificuldades, quem vai me auxiliar sempre é Deus através de alguém, vai me intuir para que alguém se aproxime de mim e me ampare? Mas esses colegas, muitas vezes, a história já provou isso. Na sua dificuldade, todo mundo some. Todo mundo está sem tempo de ir te visitar. Mas para estar na mesa do bar com você ou estar na boca de fumo, tinha tempo. Mas para te visitar doente, não tem não. A vida é muito corrida. Então, o indivíduo do terreno espinhoso é o indivíduo que começa a deixar que os seus problemas cresçam muito mais, sejam muito maiores do que a solução que ele busca. E então, preocupado com tudo ao seu redor, com as coisas, com as pessoas, ele entende que a correria da vida não permite e o Evangelho vai estar sempre em segundo plano na vida dele. Sempre em segundo plano. Quando eu digo em segundo plano, meus irmãos, não é que você tem que ficar enfiado no grupo religioso primeiro, não. É primeiro trabalhar, cuidar da família, dos estudos, mas Deus tem que estar na sua mente constantemente. Jesus deixa claro em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai. Ora, vigie. Se você vê que a dificuldade está maior de vigilância, comece a pedir a Deus, meu Senhor, me ampare, me dê instruções, me ilumine, para que eu faça a melhor escolha hoje, para que eu tome as melhores decisões. E está tudo certo, Ele vai fazer, isso Ele vai fazer. Você está pedindo instruções. Você falar para Deus, meu Deus, me abençoe que eu tire 10 na prova hoje, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ele não vai fazer, porque aí não é o seu esforço. Agora você pode pedir, meu Senhor, me ampare, para que eu me acalme, a ponto de lembrar de tudo que eu estudei. Isso Ele pode fazer por você. Isso Ele vai fazer. Ele vai te acalmar, Ele vai te dar razões para você se acalmar e você vai se lembrar. Mas pedir para tirar 10, pode esquecer. Não vai acontecer. Eu sei que eu já fiz isso, não funcionou.
Sou um ser humano, todo mundo. Também já pedi isso. Por exemplo, quando eu fui fazer dieta certa vez, eu chegava na academia, até chegar na porta da academia eu ia orando, pedindo a Deus, me manda um emissário seu, que vai me dizer que eu não preciso entrar, que eu vou emagrecer com saúde, sem precisar fazer academia. Eu chegava na porta, não via ninguém. Falei, então vou ter que entrar. Entrei. Comecei a fazer, me acostumei. Cheguei ao peso que eu precisava chegar na época e passei a ficar feliz de fazer academia. Assim, nossa, é mesmo? Por quê? Porque me dava o direito de comer. Eu tinha liberdade de comer as coisas que eu queria, porque fazendo exercício eu queimava o excesso. E uma vez o professor virou, uma moça, ela me viu correndo na esteira, ela falou assim, nossa, eu quero chegar no nível daquele cara ali. Ele falou assim, quando ele terminar, você pergunta para ele o que inspira ele a fazer exercício. Você vai ver, é fantástica a história dele, é mesmo, é. Mas ele é um gozador, ele sabia a minha resposta. Ela chegou e falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro. Estava conversando com o professor, ele falou que eu te perguntar o que te inspira a fazer academia. Eu falei assim, eu faço academia para comer. Ela, o quê? Eu falei, eu faço academia para eu comer. Ela, como assim? Eu falei, não, porque se eu não engordasse sem precisar fazer exercício, eu não colocaria o pé aqui dentro nem para dar bom dia. Mas eu sabia que eu precisava fazer um esforço para que eu conseguisse chegar. Então, essas pessoas do espinheiro não entenderam que nós temos que fazer esforços. Nós temos que cortar alguns desses espinhos. Alguns deles não vão existir, mas nós temos que cortar pelo menos os que estão acima, impedindo a luz solar de nos aproximar. Nós temos que cortar as dificuldades, diminuí-las, para que Deus possa falar aos nossos ouvidos e nós ouvirmos, porque Ele fala o tempo todo, mas nós decidimos ignorá-lo, mas Ele não desiste de nós. Finalmente, o terreno, que Jesus vai dizer, o quarto tipo de terreno, que é o solo fértil. São as pessoas que vão ouvir o Evangelho, vão avaliá-lo, vão analisá-lo, vão cuidar do terreno para que essa planta consiga realmente enraizar-se, para que ela realmente consiga aprofundar as suas raízes, engrossar o seu caule, dar base para que ela cresça e se torne uma planta fantástica, mas que ela também possa se expandir e gerar frutos. E qual é para a planta a importância do fruto? Não para nós. Para a planta, qual é a importância do fruto? Manter a semente. Quem disse? Parabéns. Manter a semente protegida até o momento em que ela esteja em condições. Exatamente. Então você que tem mania de comer manga verde aí, olha só. Olha o que você está fazendo. Você está colocando sal na manga verde, mas você está impedindo aquela semente de semear, de virar uma outra mangueira. Comece a repensar os seus conceitos. Claro que isso é uma brincadeira, mas se você tenta semear e se você ainda não está pronto, você não vai saber. Então o que eu faço? Eu não posso semear? Pode. Jesus diz, um semeador, uma pessoa qualquer. Se ele é um semeador, ele já sabe. E se ele é um semeador, já sabe semear, é porque ele tem conhecimento de qual é a semente. Então, ou seja, alguém que já descobriu o Evangelho e que decidiu, eu quero repartir, eu quero partilhar essa bênção, eu quero ensinar para alguém aquilo que eu aprendi, aquilo que transformou a minha vida. Eu quero que as pessoas também conheçam. Ou seja, é o fruto. Então, esse indivíduo semeador, ele antes de qualquer coisa é um fruto. Ele é um fruto de uma semeadura anterior. E ele perdeu a camada do fruto, a proteção, que nutre a semente, e que ela então vai cair no solo e vai iniciar uma nova árvore, um novo plantio. E ali uma nova colheita, novos frutos. E esses novos frutos vão cair na terra e se tornarão outras plantas. E aí nós vamos entender quando Jesus fala, eu sou a videira, vós sois os meus frutos, o meu Pai o viticultor. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Eu fui plantado. Eu sou resultante do plantio, do grande semeador, do primeiro de todos. E vocês já são frutos de mim. E cabe a esses frutos se tornarem novas plantas. Mas, ele também diz,
o que se faz com os galhos que não frutificam? Serão podados e queimados. Aí imaginamos o seguinte: nossa, então se eu não gerar fruto, Deus vai lançar o inferno? Não. O fogo para o povo hebreu tem a ver com purificar e não destruir. Então, cortar os galhos, quando eu corto os galhos que não estão produzindo, eu permito que a planta produza mais. Porque aqueles galhos estão recebendo o alimento da planta, mas não estão gerando produção. Mas, ao mesmo tempo, ser queimado, ou seja, ser purificado, é o processo reencarnatório. Então, a parte da planta, os galhos de Jesus, que não estão frutificando, serão podados e serão lançados para que possam tentar de novo e começar de novo, e assim vai, sem que sejam abandonados em definitivo. Não há abandono, sempre haverá uma nova oportunidade. Aí algumas pessoas vão dizer: então posso deixar para depois? Pode, claro. O problema é que nós vamos ver aqueles que nós amamos tanto, que conviveram conosco, seguindo, e nós vamos nos ver ficando para trás. Mas ainda assim, sempre foi e sempre será uma escolha. Então, meus irmãos, o que Jesus está falando ali não é de terreno, obviamente. Por isso, uma parábola, é uma ficção. É um sentido conotativo, um sentido figurado. Ele está falando que alguém sai para falar da palavra dele, do evangelho dele. Não importa a religião, mas vai falar do evangelho. E as pessoas vão ouvir, são 4 tipos de pessoas. Mas o mais importante é lembrar que isso não é definitivo. Um solo, uma beira da estrada pode se tornar um terreno fértil? Um terreno pedregoso pode se tornar um terreno fértil? Um terreno cheio de espinhos pode se tornar um terreno fértil? Pode. Esse que é o ponto. Ele não está falando que é definitivo, mas ele não está falando também somente de pessoas, mas de tempos das nossas vidas. Houve um momento que nós fomos beira da estrada. Houve momentos que nós fomos terreno pedregoso. Houve momentos terrenos com espinhos. E até que em algum momento já somos ou seremos terreno fértil, onde o Evangelho tem condições de chegar, se assentar e produzir. Produzir frutos doces, agradáveis, flores bonitas para que os pássaros possam vir e semear novas plantas, e assim sucessivamente, fazendo essa troca bendita, esse avanço bendito em direção a Deus. É essa a ideia verdadeira da parábola. Não é simplesmente falar de uma sementeira, de plantas, mas de falar de como pode germinar o Evangelho na mente de cada indivíduo. E que em algum momento nós ignoramos, em algum momento nós recebemos, mas não valorizamos. Em algum momento nós recebemos, começamos a dar valor, mas pesamos mais coisas ao nosso redor. Isso me traz a ideia da mitologia egípcia, quando o deus do submundo, o deus da morte, para eles, a mitologia diz que o indivíduo, todos que morrem entram numa fila diante desse deus, que tem a cabeça de um chacal, e ele está lá, diante dele, uma balança de ouro puro, extremamente brilhante. De um lado, uma pluma, e o outro, uma bandeja vazia. Cabe ao indivíduo chegar ali e arrancar o próprio coração, lembrando que essas pessoas já estão mortas. Nossa, que absurdo, a pessoa tem que se matar, já está morta. Mitológico. Vai chegar, arrancar o próprio coração do peito e colocar no outro lado da balança. Se a balança ficar alinhada, ou se a pluma pesar mais que o coração, abre atrás dessa entidade, desse Deus, um círculo dourado. E quando esse círculo se abre, vê uma cidade dourada, iluminada, e ele diz: vinde, pois, benditos, ao local que escolhestes para a eternidade. Só isso que ele fala. E a pessoa passa do lado dele e entra naquele círculo, e o círculo se fecha. Aí vem o próximo da fila. Se o coração do indivíduo pesa mais que a pluma, abre um círculo trevoso. E quando ele se abre, ele só vê trevas. Houve gritos, sofrimento, ele diz: passai, maldito, ao local que escolhestes para a tua eternidade. E não tem escolha. Então, claro que ali é mitológico a ideia de absoluto céu ou inferno, não é assim, mas se você quer que a sua próxima mudança de vida, se o processo de desencarne, você quer encontrar um círculo dourado ou um círculo de trevas, é uma escolha. Então,
o que ele está dizendo? Que o coração tem que ser mais leve que uma pluma. Buscar ao Cristo tem que trazer leveza. Quando você vai a uma casa espírita, você vai a uma igreja protestante ou católica e vai com o intuito de cumprir a obrigação da semana, entenda, infelizmente, você ainda está no terreno ou no pedregoso ou no de espinheiro. Porque buscar a Deus tem que ser prazeroso, tem que ser agradável. Não é porque eu vou lá porque eu sou obrigado, eu vou porque isso me traz paz. Eu ouço muita gente dizendo isso. Eu saio de lá recarregado para a semana. Olha que bacana. Você vai ao seu grupo religioso porque você se recarrega. E tem gente que ainda acha que é uma obrigação. Também está tudo certo, a pessoa pode achar isso. Mas ela ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu o Evangelho. Ela ainda não entendeu a mensagem do Cristo. Que ela liberta, inclusive, das paixões terrenas, dos apegos. E ela nos faz nos tornar pessoas muito mais limpas, mais leves. Abra mão das suas dificuldades. Entendo que todos nós temos essas dificuldades, mas pare de pesá-las mais do que a sua própria semente. Pare de ver na sua vida problemas como espinheiros que se fecham e impedem a sua semente de germinar de maneira apropriada, de desenvolver-se. Simplesmente pare de dar tanta ênfase aos seus problemas e se lembre que Jesus é a solução. O Evangelho do Cristo é a solução dos nossos problemas, porque Jesus vai nos amparar através da sua fala bendita. Mas acima de tudo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Jesus nos convence pelo arrastar dos seus exemplos. Tudo que ele já fez, tudo que ele já passou. Nós temos aí uma mania de olhar para Jesus, isso no Espiritismo não pode ser mais aceito. Entre as outras religiões, tudo bem, é diferente a forma de ver, mas Jesus já foi como nós, num passado muito longínquo, lá nas suas primeiras encarnações. Jesus não foi criado como ele é, ele evoluiu para ser o que ele é. E isso me traz esperança, porque eu também posso chegar lá. Então, o que isso me ensina? Dá para passar por dificuldades, se libertar e chegar nesse nível de leveza a ponto de ser somente mais um semeador. Mas no fim das contas, meus irmãos, é só uma escolha. Cada um escolhe aquilo que achar melhor para a sua vida. Te aconselho, que é o que eu posso fazer, receba esse Evangelho no teu coração, ouça com alegria, permita, se questione sim, questione as argumentações, mas analise, experimente, faça a experiência. Nós vemos tantas vezes algum terapeuta nos ensinar uma ferramenta e nós não colocamos essa ferramenta em prática, achamos absurdo, besteira, mas quando você faz, caramba, isso funciona. Então, apenas experimente, faça uma experiência real com o Evangelho do Cristo. Busque, em sendo espírita, como nós aqui, busque o Espiritismo, vai estudar, vai entender, busque entender. Mesmo que seja através da lógica, da razão, está tudo bem. Mas isso não traz muita emoção, mas tem toda a lógica, ótimo. Na filosofia nós dizemos que a filosofia ela é a busca da felicidade através da razão. Então, se é através da razão que você vai se encontrar com Cristo, que seja, mas se encontre com Ele, é algo fantástico. Encontrar com Deus, então, é algo assim, avassalador na sua vida. Eu encerro agradecendo a todos pelos ouvidos caridosos, à casa, através dos que me convidam. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre todas as bênçãos das suas vidas. E agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. Eu afirmo sem nenhum medo que, por enquanto, esta é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida. É falar do meu Senhor e Salvador. Mas Ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, e não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundície. Encerro definitivo nas palavras de Aurélio Agostinus, o bispo de Hipona, a quem carinhosamente chamamos de Santo Agostinho, quando ele fala do encontro com Deus. Eu desejo de coração que você tenha esse encontro ainda hoje. Ele diz assim, nas palavras do mestre, eu encerro: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior das aventuras, encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Que Jesus abençoe a todos, um excelente dia para todos. Que Deus te abençoe, meu amigo, né?
Você possa dar outras oportunidades aqui com a gente, sempre com essas belas mensagens à luz da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Quarta-feira que vem, nós teremos a presença da Terezinha Coelho com o tema Gratidão na Visão Espírita, às 19h30, ok? Lembrando a vocês que a gente continua com a campanha aí do agasalho, do cobertor, da manta, né? Aquela comunidade carente do Parque Maíra, onde fui eu que levei a sopa lá. Eu consegui levar 3 bolsas que a gente tinha na secretaria aí, mas ainda muito pouco para a carência daquele pessoal lá. Outro fato também interessante, né, que na fila da sopa tinha um cachorro e ele ficou paradinho na fila, obedecendo a fila, né? A minha preocupação, eu falei, daqui a pouco eu não vou ter que arrumar um marmite dog, uma marmita de sopa para o cachorro. Mas na realidade ele estava com alguém lá, né? Mas ele ficou comportadinho esperando a pessoa pegar a sopa. Então é um trabalho que a gente tem há muitos anos já, um trabalho extremamente importante. A gente agradece o pessoal da sopa aí, né? Porque a gente sabe que aquela carência lá é muito grande. Então, lembrar vocês também que, além disso, quem puder, de vez em quando, trazendo um mantimento, que a gente também leva para algumas famílias carentes, é um trabalho que não tem fim, incessante. A gente agradece desde já e aqueles que ele mexe aí nos auxiliam. Então, nós vamos passar a segunda parte do trabalho de passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão. Nós temos ali 5, 6 passistas em condição. Depois da prece, se dirijam lá. Como Santana disse, né, que Deus abençoe a todos vocês hoje e sempre. E vamos encerrar com a oração que é dedicada a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós vamos encerrar a primeira parte, agradecendo a presença de todos vocês no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí no Facebook. Lembrando que amanhã a palestra já está no YouTube, né? Nós temos todas as palestras da EDAC desde março de 2020 no YouTube. Ok? Muita paz a todos e bom domingo.